Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, paz do Senhor Jesus. No vídeo anterior eu falei como fazer parte da família de Deus. No vídeo de hoje eu irei falar quem são as pessoas que não herdarão o reino de Deus. Fica conosco até o final do vídeo que eu lhe mostrarei. Eu trago aqui duas referências em relação a quem não herdarão o reino de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus ela nos ensina, nos instrui e nos orienta. Aqui no livro de Coríntios, Paulo ele dá uma instrução àquele povo, porque aquele povo estava vivendo em depravação, não estava vivendo em santidade. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, ele diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, aí Paulo, ele nos mostra de todas essas pessoas que fazem tudo isso, elas não herdarão o reino de Deus. Ele também, Paulo, nos instrui que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E esta referência encontra-se no capítulo 3 de Coríntios, versículo 16 e 17, que diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, ele nos orienta, ele nos instrui de que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas aquele templo onde nós nos reunimos, aquele templo ali, ele é feito por mãos de homens, então aquele templo é para uma reunião, para uma assembleia do povo de Deus, para participar ali, para fazer comunhão com Ele, tá? Comunhão com Cristo, ali todos reunidos para adorar, para cultuar o nosso Deus, né? A família de Deus ali reunida, onde a família de Deus se torna o corpo, a igreja, e Cristo a cabeça. E também eu trago nesta mesma linha de pensamento o livro de Apocalipse, que fala também sobre quem não herdarão o reino de Deus. E no Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, assim diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a segunda parte que lhe cabe será no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então você vê aí que todas essas pessoas também complementando, né, o primeiro livro que eu falei aqui de Coríntios, fala também e que a palavra de Deus diz que essas pessoas que cometem tais coisas, elas irão para o lago de fogo, que é a segunda morte. A primeira morte é essa, dessa vida para outra, ou seja, deste mundo aqui para o outro mundo. Como diz o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, e como aos homens está ordenado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então você vê aí, depois que a pessoa parte desta vida, segue-se o juízo, né? E olha no que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Vou repetir. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.
Então, você deve se arrepender dos seus pecados. Você deve confessar Ele como seu único Senhor e Salvador, para você poder fazer parte da família dele e poder herdar o reino de Deus. E reforçando essa mesma linha também no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, assim diz a palavra do Senhor: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. E quando se fala em mentira, está escrito no livro de João, capítulo 8, versículo 44, que Satanás ele é o pai da mentira. Veja no que diz a palavra do Senhor: vós tendes por pais ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você vê aí. E, portanto, lembre-se, você é templo e morada de Deus, como eu já disse aqui. E se quiser fazer parte de sua família e morar com Ele na eternidade, você deve confessar Ele como seu único Salvador e renunciar e abandonar os seus pecados. E para finalizar, receba aqui as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E amém.